coração. Vamos falar com o Senhor neste momento. Meu Deus querido, com muita alegria, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, Senhor, dentro desse nosso propósito, dentro destas 24 horas, meu Pai, de jejum e oração, dentro, meu Pai, do propósito de buscar pela nossa família, buscar pela nossa nação, buscar, meu Deus, para que as coisas fluam da maneira certa, para que as coisas, meu Pai, os maus venham ser envergonhados, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Que a liberdade, os valores, a família, as crianças, meu Pai, sejam guardados. Então nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos chamar a Sua atenção, porque nós sabemos, meu Pai, a Sua palavra diz que há espécies de demônios só saem com oração, com jejum e oração. E nós estamos aqui fazendo isso, Senhor. E o Senhor sabe dos nossos corações, o Senhor tem visto que isso não é uma coisa de momento. Nós sempre oramos, nós fazemos jejuns, nós queremos Te agradar, meu Pai, porque para viver 10 vezes mais não é de graça, não é na sorte, mas é conquistado, é provocado. E nós estamos aqui, Senhor, provocando o mundo espiritual, para que o Senhor haja em nosso favor, meu Pai. Porque nós vemos pressões de todos os lados, mas nossos olhos estão no Senhor. Nós vemos as ameaças por todos os lados, mas a nossa confiança continua no Senhor, meu Pai. Então eu peço, fortaleça cada um de nós, fortaleça cada homem, mulher, fortaleça as famílias, guarde as crianças, guarde a mente dos jovens, meu Deus querido, guarda, Senhor, protege, abra as mentes do nosso povo, abençoa a nossa nação, abençoa, meu Pai, o Seu povo, o povo de Deus, o povo escolhido, um povo, Senhor, que vive separado, um povo que não se considera como qualquer povo, porque é o povo de Deus, um povo zeloso, de boas obras, um povo que não se mistura, um povo que tem uma postura diferente, uma atitude diferente, valores, meu Pai, inegociáveis. Então fortalece, Senhor, fortalece cada um de nós, abra as mentes, nos ajuda a ver, meu Pai, que estamos falhando, que estamos negligenciando, nos ajuda, Senhor, a ver, para que uma posição seja tomada, uma decisão, meu Pai, seja tomada, e que isso mude, que o Senhor tenha mais lugares ainda para trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos a ficar duros, que nós não venhamos a ficar teimosos, meu Pai, difíceis, mas educáveis, abertos à Sua vontade, Senhor. Então fala com cada um de nós, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Fala com cada um de nós, nos guia, Senhor, guia os nossos passos, conduza, meu Pai, a nossa vida, nos ajuda a tomar as decisões, meu Pai, porque nós não temos aonde, meu Pai, para onde ir. Nós só temos o Senhor, meu Pai, e o Senhor é tudo o que nós precisamos. Como disse Pedro, para onde iremos? Para quem iremos, Senhor? Somente o Senhor que tem as palavras de vida. É somente no Senhor, meu Pai, onde nós podemos nos apoiar. O Senhor é a nossa torre forte, e nós confiamos no Senhor. E cada vez mais queremos, Senhor, ter esse entendimento de tirar tudo aquilo, toda a muleta que nós ainda nos colocávamos, meu Pai, para apoiar. Que seja somente o Senhor. Nós temos visto, Senhor, as perseguições, as ameaças. É somente no Senhor a nossa confiança. Em muitos lugares, Senhor, não há justiça, não há honestidade. Se não for pela Sua misericórdia, meu Pai, nós não temos o que fazer. Então guarda o nosso povo, guarda o nosso país, guarda cada um de nós, meu Pai, protege o Seu povo, em nome do Senhor Jesus. Se fizemos algo que pecamos, entristecemos o Teu Espírito Santo, meu Pai, e até mesmo dentro desse jejum, se tivermos algum deslize, tem misericórdia de nós, meu Pai. Que ninguém fique com o seu coração abatido, aflito, mas que se reposicione e faça o que deve ser feito. Tem misericórdia de nós. Eu peço a Tua bênção sobre cada um que aqui está conosco, que está no propósito, que está em jejum, que o Senhor dê graça, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente cada um. Que o Senhor abençoe cada um que está à distância, que está em casa, que está em outro estado, outro país, Senhor.
Que o Senhor fortaleça cada um de nós. O Senhor nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada, um final de ano incrível, Senhor. Com vitórias, com boas novas, com boas notícias, porque é o que nós cremos. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu bebo do espírito. Eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2022. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Incomparável. Será o meu ano. Será a minha vida. Será a minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém. Pode sentar, por favor. Que essa semana quis começar a semana meio baleadinho, meio chateado. Abatido. Levanta a mão. Não. Então não foi isso, gente. Não foi. Eu li essa passagem aqui no Salmo 42:11. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Fala comigo. Espere em Deus. Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo. Fala. Ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador. Meu Salvador. E meu Deus. E meu Deus. Então por que está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Fala, eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Meu Salvador. Meu Salvador. E meu Deus. Meu Deus. Amém. Fala comigo, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Quando vai chover, a gente já percebe quando vai chover, né? Já percebe que está um cheiro de chuva, né? E chuva é bênção, apesar que aqui em São Paulo simboliza alagamentos e alguns transtornos, né? Trânsito. Choveu, né? Trânsito vai. Mas é bênção, sempre é bênção. Se não é bênção é porque, né, culpa do homem, né? Não tem onde a água escoar, então tem os transtornos, mas sempre é bênção. Vamos começar aqui em Mateus 28, do 1 ao 10. Olha só. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Fala, um grande terremoto. Um grande terremoto. Ok, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Veja o poder de Deus. Apenas por ele ter descido um anjo, já houve um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Fala comigo. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Ressuscitou como tinha dito. Novamente, ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ressuscitou como tinha dito. Como tinha dito. Pega para mim essa foto, é a foto do sepulcro de Jesus lá de Israel. Está escrita essa frase, é uma portinha de madeira. Pega essa foto e põe para a gente, para ver que coisa poderosa. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo, fala, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Para a Galileia. Ok, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. E as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, fala, e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Fala, não tenham medo. Não tenham medo. Ok, vão dizer a meus irmãos
meus irmãos, que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Então veja, nós vivemos nesse momento de grandes tremores. E esses abalos, esses tremores, eles vêm com um propósito. Veja que o anjo desceu e um grande terremoto aconteceu. Olha só, ele não está aqui porque ele ressuscitou, porque ele se elevou. Elas foram até o sepulcro, mas o anjo basicamente disse que elas tinham perdido a viagem, porque ele não estava mais lá. E tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Tanto que Ele disse aqui, ressuscitou como tinha dito. Então, por que elas foram lá? Ele já tinha ressuscitado. Então nós vivemos momentos de abalos. Mas ao invés de nós nos chatearmos, nós estamos agindo como essas mulheres. Nós estamos indo até Jesus. Porque nós vemos que infelizmente os discípulos, eles se chatearam, eles se abalaram, eles desanimaram. E tudo que vem, ainda mais nesses momentos, notícias, situações negativas, certamente você já viu vários vídeos aí das coisas que têm acontecido, das fraudes, das coisas, vários vídeos já. E o que nós entendemos? São os abalos. São os abalos. Será que nós vamos ficar escondidos ou nós vamos até Jesus? E vamos dar atenção, porque Ele ressuscitou como Ele tinha dito. Então o anjo do Senhor descendo e rolando aquela pedra, é como se Ele tivesse dado acesso àquelas pessoas, aquelas mulheres que tiveram a ousadia de ir até Ele. Porque vocês acham que essas mulheres iriam lá, iam entrar no túmulo, iam fazer o que quiserem? Tinha 2 soldados lá, tinha soldados na porta. Então elas estavam indo lá para quê? Pela fé. Elas não tinham aos olhos naturais possibilidade. Primeiro que tinha pedra, e não era uma pedra leve. Segundo que aquilo estava selado. Tinham selado aquela entrada. Então ninguém podia romper aquele lacre. E tinham soldados. Então elas foram pela fé. Elas creram. Elas foram lá. Que dia que elas foram, pessoal? No dia depois do sábado? Elas foram no domingo. No dia que o Senhor disse que ressuscitaria. Então essas pedras sendo roladas pelo anjo, nós podemos enxergar como abertura para um novo tempo nas nossas vidas. Aquelas mulheres tiveram ousadia de irem até o sepulcro. Aquele sepulcro estava fechado. Elas sabiam que tinha uma pedra lá, mas elas foram porque elas acreditaram no futuro, que aquilo que o Senhor tinha dito se materializaria. Os discípulos não foram, eles ficaram lá desanimados. Mas Ele disse, vai avisar eles. Diga para eles irem para a Galileia. Diga, o anjo falou, Ele está indo adiante deles, adiante de vocês para a Galileia. Então o Senhor está no nosso futuro, o Senhor não está no nosso passado. Ele tem muitas coisas ainda para nos mostrar. Muito dessas pedras, desses tremores, Ele tem tirado as pedras, feita a parte dele, como quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, Ele não foi lá empurrar a pedra. O homem tirou a pedra. E Ele trouxe para fora. Então aqui o Senhor fez uma parte. E elas fizeram a outra parte. Ele não está aqui como havia dito. E o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Fala, o que o Senhor fala... O que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Então o Senhor disse que nós viveríamos o que neste ano, pessoal?
10 vezes mais para aquele que crê, para aquele que se posiciona. Muitos desanimaram ao longo desses anos, não ficaram com a palavra, ficaram com as notícias, ficaram com a aparência, ficaram com as más notícias, ficaram com a pedra no caminho, ficaram com os soldados na porta, ficaram com as circunstâncias. Mas nós não temos as circunstâncias, nós temos Deus. Muitos viveram uma realidade muito ruim. Aquele ambiente era um ambiente de morte até então. Um ambiente traumático. Porque aquelas mulheres ficaram com Jesus até os últimos momentos dele na cruz. Então, viram todo o sofrimento, sabiam que ali o Senhor havia sido enterrado. Então, naquele momento, naquele ambiente de trauma, de dor, de tristeza, elas viveram a vida, elas viram a vida. Porque, olha só, olha aqui. O anjo falando, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, porque elas não estavam entendendo aquilo, mas cheias de alegria. A gente pode estar vivendo em momentos que nos dão temor, uma aflição até, mas nós nos enchemos de alegria. Por que está tão triste a minha alma? Por que está tão abatida? Espere no Senhor, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Então vamos temer o quê? Cheias de alegria. E de repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o que o Senhor diz? Que o tempo todo ele nos fala? Ele fala, não tenham medo. Não tenho medo. Não é para ter medo. As notícias mostram que é para ter medo. Que é um cenário de morte, um cenário de tragédia, um cenário de tristeza. Mas não tenham medo. Naquele cenário de morte encontraram vida. Naquele cenário de decepção, de perda, elas foram surpreendidas com vida. Tudo parecia perdido. Às vezes na nossa vida nós estamos em momentos que tudo parece perdido. Mas o Senhor está falando, Ele está indo adiante de vocês. Ele está indo a nossa adiante. Às vezes a gente aqui olhando, o que eu posso fazer? A gente pode orar, a gente pode confiar, a gente pode se equilibrar, a gente pode jejuar, porque o Senhor está indo a nossa adiante. Então, trabalhos como esse que nós fazemos, a bispa faz muitos cultos falando sobre isso, que Deus quer nos esticar. Ele quer nos esticar para que nós venhamos a ir para posições muito maiores. Amadurecimento, mudanças na vida, na mente, nos resultados. Mas para esticar, não é sem esforço, não é de graça, é na pressão. Para esticar, você precisa apertar os dois lados e puxar. Então nós estamos sendo pressionados, porque o Senhor está indo adiante de nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos derramar poder, vitórias, boas notícias. Então lembra daquele lugar, às vezes daquele lugar da decepção, da perda, da morte, em tantas coisas que nós já vivemos. Você na sua vida, na sua saúde, na sua vida profissional, no seu casamento, em tantos momentos que parecia tudo morto. Provavelmente foi aquele momento que você foi mais fiel ao Senhor. Naquele momento em que tudo parecia perdido, você foi lá pedir misericórdia do Senhor. Foi naquele lugar que você teve encontro com Deus. Não foi aqui? No lugar de morte, de trauma, que eles tiveram um encontro com o Senhor? Sim ou não? É a mesma coisa. Os outros ficaram lá abatidos, o emocional os venceu. Muitos não vivem coisas poderosas porque deixam o emocional vencer. Mas quando nós nos levantamos, por mais que esteja difícil, nós fazemos como Josafá. Eu não sei o que fazer, mas nós estamos orando. Eu não sei o que fazer, mas nós estamos olhando para o Senhor. Eu não sei o que fazer, mas nossa confiança está no Senhor.
Então é isso que nós precisamos entender. Esse ambiente de trauma, de dor, não é para a morte, é para a vida. É para nos fazer esticar, para nos fazer crescer, para nos fazer desenvolver. Então, no mesmo lugar do sofrimento, das perdas, de uma dor terrível, nós veremos a maior resposta do poder de Deus. Você crê nisso? Amém. Nós veremos, mas nós não podemos desanimar. Chegou o momento. Nós temos aí neste mês grandes desafios, mas nós não estamos parados. Todas as semanas nós teremos trabalhos fortes, e nós já fazemos. Olha que a nossa igreja é uma igreja de oração. A bispa está sempre aí nos empurrando para crescer mais, para avançar, para desenvolver, para oração, para busca, para cultos, para não parar. No tempo da pandemia, 7, 8 cultos por dia, todos os dias, só na transmissão, e nós não paramos, e nós não desistimos, e você não vai desistir também. Você não vai desistir. Nós vamos viver esse tempo diferenciado, viver coisas que nós nunca vivemos, almas salvas, negócios crescendo, ideias saindo do papel, se materializando, coisas, sonhos se tornando palpáveis. Então aquele cenário que um dia foi de humilhação vai ser de exaltação. Como no caso de José, nós podemos lembrar. Chegou lá como escravo, humilhado, no cativeiro, e se tornou o homem mais poderoso daquela nação. O próprio Moisés, um fugitivo, um assassino, saiu de lá às pressas para não ser morto, voltou como a maior autoridade naquele país, naquele tempo. Então Deus quer fazer isso, Deus quer escrever uma nova história, em ambientes onde aos nossos olhos a gente perdeu. Onde aos nossos olhos já desistiu, esse filho já não tem mais jeito, esse casamento já não tem mais jeito, essa empresa já está quebrada. Mas quando nós cremos, eu sei que ali tem soldados, eu sei que ali tem uma pedra, eu sei que aquela pedra está selada, mas mesmo assim eu vou lá, porque o Senhor disse que no domingo, no primeiro dia, Ele ressuscitaria. Então nós vamos lá. E o Senhor vai nos encontrar no caminho, porque Ele foi adiante de nós, Ele vai nos encontrar e falar, salve. E nós estaremos seguros, porque Ele disse que nós não temos motivo para ter medo. Vamos ler aqui Jeremias 32. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Preste atenção nessa passagem. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia e este a conquistará. O que estava acontecendo aqui, pessoal? Ele foi preso porque ele disse que o rei da Babilônia ia conquistar a cidade. O que estava acontecendo? O exército do rei da Babilônia estava sitiando Jerusalém. Então, estava acontecendo. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanameel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: o rapaz surgiu, tinha dito já Deus já tinha mostrado para Jeremias, e ele veio, foi até a prisão lá fazer esse negócio. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é o direito de posse e de resgate. Compre-a
Então, compreendi. Fala, compreendi. Compreendi. Ok. Tem coisas que a gente não entende, não tem sentido, está perdendo tudo, tá? A gente vai ser exilado, o Nabucco vai destruir com tudo. E é para eu comprar alguma coisa? Para eu investir, para eu acreditar em alguma coisa? Está tudo acabado. Mas aí tem aquele momento que vem o entendimento. Conforme o Senhor tinha dito meu primo, compra. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim, comprei do meu primo Hanameel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: casas, campos, fala, casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Foi um ato profético. Foi um ato profético. O Senhor sempre nos dá uma imagem. Então aqui ele deu uma imagem, ó, você vai comprar, tudo parece estar perdido, viu? Mas você vai acreditar, você vai investir, você vai comprar, porque campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Fala comigo, nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para ti. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio. Embora, olha só, as circunstâncias, embora a cidade esteja entregue, já perdeu, entregue nas mãos dos babilônios. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo, fala comigo, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Deus de toda a humanidade. O Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há alguma coisa difícil demais para mim? Responda. Então até o próprio Jeremias falou, o Senhor me mandou comprar a propriedade, mas a cidade está nas mãos do inimigo. O Senhor me mandou seguir adiante, o Senhor me falou para confiar, mas parece que está tudo perdido. E vem de novo o Senhor dizendo, né, o que Jesus falou? Não tenho medo. E vem o Senhor dizendo, há alguma coisa difícil demais para mim? Então no momento mais difícil, Deus mandou Jeremias comprar as terras. Estava lá preso, acusado de falar a verdade, de fazer uma profecia que o rei não gostou. Mas tudo aquilo se cumpriu. Tudo aquilo se cumpriu. Então, nós vemos, né, a corrupção, a apostasia, as coisas em muitos momentos muito desfavoráveis, que não parece que é para a gente acreditar que é possível um avanço na vida, né? Como ele aqui, ó, tudo estava aparentemente acabado, né? O que eu vou fazer com uma terra, né? Vou perder tudo, nem vou morar aqui, vou ser prisioneiro. Às vezes está aí, ó, às vezes a imagem das coisas, meu negócio, eu não sei se vai do jeito que está indo, né? Meu casamento não está indo de uma forma legal, tudo parece chato, tudo parece perdido, tudo parece desanimador. Mas haveria alguma coisa difícil demais para mim? O caos não nos para. Fala, o caos não me para. O caos não me para. Mas o caos nos faz confiar mais no Senhor. Porque se não for Deus, a gente vai se segurar onde? Tem algum lugar para a gente se apoiar? Não tem. É em Deus mesmo. Então, ao invés do caos nos parar, como tinha parado alguns discípulos, nós avançamos. Nós fazemos como aquelas mulheres que creram. Então no caos nós crescemos ainda mais. Então no mesmo lugar da dor, da dificuldade, maravilhas vão acontecer. Nós precisamos crer nisso. Aqui em Jeremias 32, 43, de novo, fala, de novo, serão compradas propriedades nesta terra, ok? Da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios.
propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes da Cefelá e do Negueb, porque eu restaurarei, porque eu restaurarei a sorte deles. Quem declara? Senhor. O Senhor. Então é o momento de nós crermos nesse renovo, nessa restauração, nessa mudança de circunstâncias. Deus sempre nos surpreende, sempre nós vemos na palavra isso, depois, no final. A glória da segunda casa. Deus sempre nos surpreende naquele segundo momento. Vai pegando as dicas. No segundo momento. O momento em que tudo parecia perdido, as mulheres foram lá, porque Jesus tinha dito que ele voltaria. Ele estava indo adiante deles. Então a glória da segunda casa será muito maior. Aquele lugar de humilhação vai se tornar, o que nós já falamos? Dupla honra. O final vai ser melhor do que o início, a restituição em dobro. Aqueles que eram prisioneiros se tornaram prisioneiros da esperança. José, durante muito tempo, foi um prisioneiro. Todos olhavam para ele como um prisioneiro, mas ele era prisioneiro da esperança. O Senhor tinha dado sonhos para ele. Ele não se corrompeu, ele não se contaminou, ele manteve a sua integridade, ele continuava excelente, ele não se tornou uma pessoa amarga. Ele continuou na excelência, buscando agradar a Deus, não sendo desonesto com as pessoas, muito menos com Deus. Então, nós estamos na primavera. A primavera sempre nos prepara grandes vitórias, grandes bênçãos, boas notícias, flores, né? Crianças nascendo, boas novas, o fim desse inverno que esse ano realmente foi puxado, né? E ele não está indo embora sem brigar, né? Já está na primavera e ele está frio ainda. O inverno não quis abandonar ainda. Então, fala, eu sou uma autoridade. Eu sou uma autoridade. Nós somos autoridade. Nós somos autoridades. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa é a resposta que nós damos para as situações. Nós cremos, nós avançamos, nós declaramos, nós esticamos mais, nós jejuamos, nós oramos, porque nós cremos sempre nas boas notícias, sempre nas boas novas, sempre que na primavera, a primavera nos espera, nos prepara sempre boas notícias. Tempo de mais calor, de pessoas, de flores, de muitas mulheres engravidando, crianças nascendo, que é um bom momento, boas notícias, é isso que nós cremos. Então, não há motivo, como disse Jesus, não tenham medo. Tem motivo para ter medo? Quem não tem esperança tem muitos motivos, mas nós temos esperança. Amém? Essa palavra, ela vem como um renovo para todos nós. Ela vem terminar de alimentar a nossa esperança, porque eu creio que ainda que você tenha ficado um tanto abatido com a situação, a sua esperança não morreu, e não pode morrer nunca. O que nos mantém ancorados na palavra é a esperança. O que nos mantém ancorados na fé é a esperança. E aí o Senhor vem e manda uma palavra nesse nível para não perder as forças, para não perder a esperança. Aqui nós temos muitas profecias que, se você agarrar, você vai se lembrar delas sempre. Agora não é o momento de divisão. Agora não é um momento de contenda, de briguinhas bobas, cristão contra cristão, marido contra mulher. Não é o momento das pessoas se dividirem, principalmente os cristãos. É momento de união, de lutarmos por um mesmo ideal, de buscarmos um mesmo ideal. E isso pode ser na nação, pode ser na sua casa, no seu trabalho, com os seus filhos. Estenda para tudo. Porque reino dividido não prospera. E nós cremos e temos a certeza absoluta que as palavras, nós sempre recebemos as palavras antes, com bastante antecedência, para falar a verdade. Por exemplo, essa semana nós já temos a palavra da semana que vem. Então, as palavras, elas casam, elas têm uma harmonia muito importante.
Porque a palavra de hoje vem trazendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que o ano não acabou e esse segundo semestre será um segundo semestre explosivo. De grandes mudanças, de grandes conquistas, de coisas que estavam travadas. Ei, o ano não acabou. E Deus opera em fração de segundos. E às vezes você pode estar vivendo uma situação que você tem aquela sensação de que acabou, vamos lá, troca de ano logo. Nós temos muito ainda para viver, muito ainda para realizar. Assim como o Senhor tem nos prometido, que decretos humanos vão cair e ser trocados por decretos de Deus. Aquilo que o humano decreta, não importa para nós, nós confiamos e sabemos que a última palavra é sempre do Senhor. Então, às vezes, um diagnóstico médico é um decreto humano. Às vezes, no seu trabalho, ou você mesmo ali com o seu cônjuge, você mesmo pode ter decretado humanamente ali na carne, isso aqui não dá certo mesmo, isso aqui não muda mesmo, não vai melhorar, não tem mais saída. E você tem que agarrar isso e crer que decretos humanos já caíram por terra e foram trocados por decretos do Senhor. Porque a última palavra é dele. E ele não perde o controle de nada. Uma coisa que você tem que lembrar sempre. Quando parecer no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, que as coisas estão saindo do controle, saiba que essa perca de controle é sua. Saiba que você perdeu o controle, é você. E tudo o que você faz. Deus nunca perde. Ele nunca perde o controle. Ele nunca está errado em alguma situação. Ele tem informações que nós não temos. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. E aí você tem que pegar isso, tanto esse momento que a nossa nação está vivendo, quanto a situação que você pode estar vivendo na sua casa, e pensar ali, e falar, e utilizar como um ato profético. Não, esse segundo semestre vai ficar marcado. Eu vou comemorar as coisas que aconteceram nesse segundo semestre. Como foi no culto de domingo que nós ouvimos. Que nós viveríamos vitórias silenciosas, mas também vitórias espetaculares. E é assim, é aí que nós temos que nos agarrar. Em Deuteronômio 11, versículo 13, diz: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. E olha o que o Senhor está nos prometendo. Que nessa primavera, vinho novo, teremos coisas novas, mudanças, às vezes coisas que você nem estava mais esperando, vai chegar até nós ao cheiro das águas. Vinho novo. E aonde? Na primavera. Deus nunca trabalha com coincidências. Ele traz palavras de renovo e esperança. Mas não é algo assim que vai vir magicamente. Vai ser provocado. Você precisa provocar esses milagres. E como que nós provocamos? Nós entramos em jejum, nós oramos. Enquanto tem pessoas aí, talvez até desistindo, abatidas, achando que Deus se esqueceu, e Deus nunca se esquece de nós, nós permanecemos orando, buscando, jejuando. Às vezes pode vir aquele pensamento assim: o que vai mudar o meu jejum? Diante de uma nação? Tudo. Porque onde tem um justo, o Senhor é fiel, o Senhor honra, é tudo. O erro das pessoas é que elas se calam muito facilmente. O erro dos cristãos é que eles se calam facilmente, eles se intimidam facilmente. E não é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera uma força, um entendimento, uma presença e uma coragem para se posicionar em qualquer situação. Nós estamos exemplificando a situação de domingo. É um exemplo. Muito grande, por sinal, porque isso é importante para todos nós.
Mas você pode pegar uma situação na sua casa, na sua vida e na sua família, para isso. E saber que Deus é Deus, que se você se levantar e se posicionar como um verdadeiro cristão, Ele vai fazer, que há espécie de demônios que só saem com jejum e oração. E fazendo assim, trabalhando dessa forma, orando, sendo impulsionada a orar, chuvas de bênçãos cairão sobre nós no tempo certo. E não no tempo que nós queremos. Porque às vezes você quer, ou às vezes você se decepciona, porque não caiu sobre você do jeito que você queria e no tempo que você queria. As chuvas caem nos nossos campos no tempo de Deus. Ele sabe o tempo certo. Ele não chega atrasado e Ele também não chega adiantado. Ele chega no momento certo. E eu sei que aqueles que se posicionaram desde o início do ano estão vivendo coisas sobrenaturais. Porque esse ano de 10 vezes mais, confesso a você, que eu, quando ouvi a palavra de 10 vezes mais, eu peguei, tomo posse em nome de Jesus, mas dentro de mim quis dar uma de Sara, sabe? Dar aquela risadinha. 10 vezes mais, não. É 10 vezes mais, né? E o Senhor foi mostrando que Ele é Deus e que independente da risadinha estúpida, Ele continua sendo Deus. E as coisas estão sob o controle dEle. Pode vir alguém dizer que não, pode vir algum grupo falar que não, ou pessoas dizerem, te lançarem ou profecias ou sentenças. A última palavra é do Senhor. Foi Deus que falou? Não. Então pronto, acabou. O nosso trabalho é crer e permanecer e provocar esses milagres. Em Provérbios 16, versículo 15, diz: alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. A alegria no rosto do rei. E eu pego isso como um grande exemplo para nós, porque nessa segunda-feira a galera deu uma, uma cambaleada ali. Deu uma abatida. E aí, o que nós vamos fazer? Também um clima de ressaca. Tava um clima de ressaca. Eu brinquei ali hoje no culto das mulheres que, enquanto eu assistia a apuração, teve uma hora que eu falei, não vou mais ver isso aqui, minha pressão está subindo também, estava sentindo mal. Eu estou me sentindo mal, minha pressão está subindo. Fiquei agitada. É um negócio tão estranho, né? Que a hora que terminou, não sei onde mas você via que na rua, assim, tudo era silêncio. Não tinha aquele comemorando, porque a maioria esperava outra coisa, né? Mas segunda casa, a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Foi. Então ficou tudo meio assim, aquele silêncio, aquela coisa estranha, porque assim toda a circunstância, né, de quem foi eleito, de quem ganhou, governador, senador, tal, não batia, não bate, né? Não. E isso é a gente se levantar realmente. E aí terminou aquele domingo silencioso, né? Aquela coisa silenciosa. Boa noite, estamos bem. Noite. Você já não está feliz? Você não está bem? Sim ou não? Sim. Aí, ó. Mas o bom é que aí a gente vai entender a palavra de Provérbios, que a alegria no rosto do rei é sinal de vida. Porque o pessoal começou na segunda meio de ressaca, assim, né? E aí toda segunda-feira nós temos uma reunião de pastores, de líderes. A força que a bispa passou para todos, a gente saiu daquela reunião completamente diferente. Que ela ainda falou, vocês estão com essa cara de abatido por quê? Por que está todo mundo assim? Essa é a diferença. Os resilientes, aí eles contagiam os outros. E ali então, você vai tendo mais discernimento, mais entendimento, não pensando mais da forma como a carne, e vai entendendo o trabalhar do Senhor, e aguardando em Deus. Às vezes a espera, ela pode parecer um pouco confusa, demorada, dolorida, mas vale a pena perseverar, vale a pena esperar. Ruim é quando você vê todo mundo fazendo algo e você não se comprometeu. Ó, o último jejum de 24 horas. Quem não se comprometeu, já passou, já foi. Vencemos, estamos no outro e vamos vencer todos os outros que vão vir por aqui. E seremos mais que vencedores. Ruim é quando você vê que a igreja se levantou e você não se levantou. Eu não vou me comprometer com isso, eu não posso fazer isso, eu não aguento isso. Supere os seus limites. Nós temos que superar os nossos limites em Deus. Em Jó 14, versículo 7 diz:
porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então há esperança para aquilo que morreu. Às vezes tem algo na sua vida que está morto. Morreu, foi cortado o tronco, cortado qualquer tipo de esperança, cortado algum vínculo, qualquer situação que você vai abrir o leque agora para a sua situação pessoal, e que ao cheiro das águas ela se renovará, ela brotará, porque o Senhor prometeu. E se Ele prometeu um ano 10 vezes mais, você não pode aceitar 9, você tem que aceitar 10. E o ano ainda não acabou. Ao cheiro das águas, há esperança. Não acabou. Talvez você chegou aqui hoje com a sensação de que acabou. Não tem mais saída, não tem mais jeito. Pois Deus então está respondendo que não acabou, que há esperança, que o Senhor fará um milagre e um grande renovo. E aqueles que se comprometerem com mais força vão finalizar o ano comemorando as vitórias do segundo semestre, que é agora, que é onde estamos. Eu amo o período da primavera, que eu já vivi coisas assim, maravilhosas no período da primavera. De ser assim, casar exatamente com a data, e eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que viveram milagres nesse período da primavera, porque quando a palavra da primavera chega, eu já saio falando para quem está do meu lado. Sai, que essa é minha. A palavra da primavera, se você agarra, ela tem muito poder. Eu já realizei sonhos, nossa, que antigos, muito antigos, e que nada concretizava. Naquele ano, na primavera, o Senhor realizou. E é isso que o Senhor tem trazido a nós. Ele não promete. Esse aqui não é um culto motivacional para você sair daqui, então, isso, e se encher de uma esperança momentânea. Esse é um culto para você gravar na mente e saber que quando aparecer alguma situação, ou alguma seta, ou algo que saiu errado, não conforme aquilo que você esperava, renove a sua esperança. Renove as suas forças. O Senhor é homem para que minta? Filho do homem para que se arrependa? Quando Ele fala alguma coisa, Ele muda de ideia? Ele mostra para você algo, Ele te dá sonhos, Ele coloca planos no seu coração para se arrepender? Só para você passar vontade? Ele mostra para você assim, só para você olhar e falar assim, não é para você. Ele faz isso, Ele não faz. Ele mostra porque Ele quer fazer. Ele mostra porque Ele quer dar. Ao cheiro das águas. Quando nós nos sentimos, então, cortar o nosso tronco, cortar os nossos sonhos, cortar as nossas raízes, ao cheiro das águas o Senhor fará acontecer. E esse tem que ser o nosso renovo, o renovo do cristão. A nossa esperança precisa ser ancorada em Cristo e no que Ele fala para nós. Quer dizer, então, que aquele monte de palavra que a gente recebe no domingo não vai valer? Deus errou. Agora Ele se confundiu. Deus, então, agora Ele está meio esquecido. Ou você, que simplesmente abandonou a promessa. Leu aquilo, está ligado, eu tomo posse. Aí acontece alguma situação, não, acho que não era para mim, não. Se você não agarrar a sua palavra, se você não se levantar, Deus vai encontrar outro para abençoar. Deus vai encontrar outro para encaminhar. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que é posteridade? É o que vem depois de nós. É a nossa descendência. Então, o Senhor prometendo que plante agora, lute por seus filhos, lute por sua família, lute pelo seu casamento, lute pelo seu lugar, lute pelo seu trabalho, lute pelo seu ministério. E frutos serão derramados na sua posteridade, na sua descendência. Se você resiste a um mal que está dentro do seu casamento, a um problema conjugal que você tem, seus filhos não vão ter que passar por isso. Você não vai ter que acordar, às vezes de madrugada, recebendo um filho na porta de casa, porque saiu de casa, porque brigou, porque se agrediram, porque se separaram, que ninguém quer conversar com ninguém.
Você não vai ter que viver isso, porque você venceu agora o que os seus filhos não vão precisar vencer. Se você se levanta e se posiciona e abre jejuns, oração, vamos lutar pela nação, é hora de unir forças e canalizar forças no Senhor, seus filhos vão se beneficiar dessa luta que você está fazendo agora. Hoje eu passei, minhas meninas estavam jantando, eu ainda, dei um toque, você honra essa comida. Ai, não estou mais com fome. Você vai comer e vai amar e ser grato pela sua comidinha, entendeu? Porque se nós estamos aqui em jejum, é lutando pelo presente e pelo futuro. Não é à toa essa guerra. Ou não é só para nós, mas para a nossa posteridade. Para que o Senhor derrame, abra rios em terra seca e derrame sobre a nossa posteridade também. Plante agora o que você quer colher mais tarde. E aí Ele derrama chuvas de bênçãos, não só na sua vida, mas na vida dos seus filhos. Aí você pode ter sua velhice tranquila, porque você sabe que seus filhos estão bem encaminhados, que eles amam a Deus, estão bem casados, estão encaminhados no estudo, no trabalho. Você sabe que aquilo teve um plantio seu. Eu plantei aquilo lá. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos. E até no domingo da apuração, da eleição, a gente conversou tanto com as meninas em relação a isso, e aí, por isso que a Bíblia fala que nós temos que crer como uma criança acredita, ela crê naquilo. Quando os pais falam para ela alguma coisa, aquilo é a verdade dela, ela acredita. E quando terminou aquele silêncio, elas ficavam perguntando, para a gente, mãe, e aí? Mas você não falou que ia? E a gente ali, calma, vai ter segundo semestre, o renovo do segundo semestre, em nome de Jesus, calma, minha filha e tal. Mas ela acredita que é assim, por isso que a Bíblia diz, nós temos que ser como crianças, crer como uma criança, buscar como uma criança, perdoar como uma criança. Porque elas creem, quando nós falamos, aquilo é a verdade. E essa palavra tem que plantar no seu coração para você saber o que é a verdade. Quando você vê alguma coisa indo contra, trabalhando contra, saiba o que está plantado no seu coração e qual é a verdade que está no seu coração. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E se você pegar isso como um ato profético, você vai hoje, na hora da oração, profetizar. Que na terra onde tem sofrimento, você vai prosperar. Que aonde você foi buscar vida, você foi para o sepulcro, porque quando no seu coração era o quê? Está morto, morreu. Você chega lá e encontra vida, e encontra mudança. Na terra do sofrimento, o Senhor faz prosperar. Aonde é o lugar que você sofreu, ou aonde foi uma situação que foi dura, que foi grave, o Senhor faz você prosperar de uma forma que fique evidente que foi Deus que fez. É nisso que você tem que se agarrar. Que fique evidente que foi o Senhor. E muitas passagens e muitos milagres que nós vemos na Bíblia, nós vemos o próprio Deus endurecendo o coração de diversas pessoas para que ficasse evidente que tinha sido Ele que tinha dado aquela vitória. Não nossa, não por nós. A vitória foi porque eu jejuei. Colaborou, mas o Senhor muitas vezes endurece o coração de determinadas pessoas, em determinados lugares, para que fique evidente que só Ele pode fazer o milagre. Que só Ele pode dar uma saída aonde não tem saída. O seu passado, supere o seu passado com as glórias do presente e do futuro. Substitua memórias. Para de ficar lembrando do passado, se colocando numa posição que ainda dói, que ainda machuca. Porque quando? Nossa, lá atrás. Porque eu vivi tanta coisa, olha só. E ao invés disso, substitua memórias. Viva coisas novas e substitua aquela dor do passado pelo renovo que o Senhor fez, pelo renovo que o Senhor deu. Não fica lembrando ou falando do passado com dor, com sofrimento, mas com alegria de que o Senhor te tirou de lá, que Ele mudou.
com a alegria de que o Senhor transforma as coisas. Agora é tempo de união, unidade. Nós temos que unir forças, nós temos que unir propósitos, nós temos que unir o direcionamento do Senhor, para que as coisas sejam mudadas, porque reino dividido não prospera. Nem o capeta luta contra o capeta. Ele sabe muito bem. Então todo mundo é unido para fazer o mal. Nós temos que nos unir então para buscar justiça, para fazer o bem. É isso que precisa haver, união. Às vezes você quer tanto prosperar na sua casa, que seja próspero financeiramente, e há uma divisão entre você e seu marido. Há uma divisão entre irmãos. Há uma divisão no seu trabalho. Reino dividido não prospera. De que adianta funcionários um bicudo com o outro? De que adianta pessoas lutando pelo mesmo ideal, um bicudo com o outro, querendo aparecer mais que o outro, querendo fazer mais que o outro? Não vai prosperar, não vai para frente. O prejudicado estão sendo os dois. Agora não é tempo de ficar de briguinha, de biquinho, nervosinho. Ai, porque, nossa, estou chateado, estou triste, estou magoado. Agora não é esse momento. Há tempo para todas as coisas. E agora é o momento de orar, agora é o momento de jejuar, agora é o momento de lutar, agora é o momento de buscar renovo, de buscar direção, de unir forças com quem você tem em casa, de unir forças ali com o seu marido, com sua esposa. Agora não é hora de ficar um contra o outro, brigando com o outro, ou com um familiar dividido. É tempo de união, de unir as famílias. É tempo de renovo. Se você quer um renovo na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde, una-se com quem você está dividido. Una-se com pessoas da mesma fé. Ande com pessoas que querem o mesmo que você, que desejam o mesmo que você, que incentivam você. Como é bom você andar com alguém que torce por você, que te incentiva, que sorri quando você sorri, e que está ali para ajudar quando algo vai mal. Você precisa saber muito bem com quem você está unido e com quem você está dividido. Nós precisamos saber. Qual é a direção que o Senhor tem para nós? Que reino dividido não prospera. 1 Crônicas 12, 14 diz: Todos estes de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100, e o maior enfrentava 1000. No 22. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. E às vezes você pode estar pensando assim, então, mas eu estou lutando sozinho, em casa sou eu e eu. Às vezes minha mulher não quer me acompanhar, meu esposo não quer me acompanhar, no trabalho eu estou lutando sozinho. Que o seu exército seja do tamanho de Deus. Você precisa do próprio Deus para seguir adiante. Ainda que você talvez não tenha aliados, porque pode acontecer. Por que na hora da oração aqui a gente fala, os casais unam-se, estejam juntos. E às vezes aqui do altar a gente vê que tem casal que não se une. Ainda que um do lado do outro. É aquela barreira, não pega na mão, não ora, não abraça, não intercede um pelo outro. Não há prosperidade assim. Não há renovo dessa forma. E também nós lembramos, e você que veio só, você que está aqui e não tem companhia, permaneça com Deus então, porque você precisa do exército de Deus. Você precisa desses aqui, de anjos te ajudando, do Senhor te levantando, falando com você, te incentivando. É isso que nós precisamos. Unidos, o casal, a família, com o nosso Deus. E se for só você, às vezes no seu lar, una-se com Deus. Una-se com o Senhor, que é o que nós precisamos dele. Em Isaías 60, 22, o menor se tornará a maior tribo, o fraco será uma grande nação. Eu sou o Eterno, no tempo certo farei isso acontecer. Então você, que hoje se sente o menor, tem uns que nem se sentem, que são os onésimos da vida. Não, eu sou o menor. Eu não frutifico, eu não tô fluindo. Saiba que no tempo certo, se você se firmar
e ter um comprometimento com o Senhor e com a palavra, o menor vai valer por 1000. É isso que você tem que se agarrar. O Senhor vai tirar pessoas de trás das ovelhas, o Senhor vai tirar pessoas do curral, o Senhor vai levantar aqueles que foram desprezados e menosprezados para finalizar o ano com chave de ouro. Porque às vezes até ouvir de alguém você já ouviu. Ah, então, mas não é crente? É crente, mas está vivendo isso aqui? E aí você tem que fazer aquela oração, sabe? Senhor, não por mim, mas para que teu nome seja glorificado. Para que as coisas sejam glorificadas no seu nome. Em 1 Crônicas 29:12. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força. E podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Amém. Então, hoje, essa palavra veio para que possamos nos levantar, buscar o Senhor com mais força, saber que agora não é o tempo de descanso, é tempo de guerra, é tempo de guerrear, é tempo de unir forças, porque se o mal, se as trevas unem forças para derrubar uma nação, os justos precisam unir forças para que a sua posteridade seja abençoada. Se as trevas se uniram, os justos precisam se unir, porque a luz dissipa as trevas. E nós somos luz, você é luz, nós somos o sal. Então, cadê a força dos cristãos para lutar contra trevas? Tem vários vídeos circulando por aí, de pessoas, inclusive, falando, e aí, ó, enquanto tem um monte de crente brigando, né, um contra o outro, o mal está trabalhando, o mal está plantando. E se os crentes, se os cristãos não se levantam, depois também não pode depois ficar reclamando. Se você não decidiu, se você não tomou uma escolha, você já escolheu. Já escolheu aceitar qualquer coisa que te derem. Porque você não se posicionou. É momento de posicionarmos, é momento de orarmos, é momento de jejuarmos, é momento de perdoar, sim, é momento de canalizar forças, é momento de união, é momento de lutar pelos nossos filhos, pela nossa vida, pela nossa família, é momento agora de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa guerra ideológica, nós estamos numa guerra, e quando um crente entra na guerra, ele não entra para perder. Ele não entra para sair humilhado, abatido, envergonhado, com aquela sensação de, ai, Deus não me ouviu. Crente entra na guerra para vencer, porque o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Não é que você não vai viver guerras, você vai sair delas mais experiente, vitorioso e podendo comemorar aquela vitória ou silenciosa ou espetacular, que foi isso que o Senhor nos prometeu. Amém? Fique em pé, por gentileza. É o que nós conhecemos na palavra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O mundo vive aflições, mas não é livre, porque não é justo. Mas o justo, o Senhor liberta. Então feche seus olhos, fale com o Senhor neste momento e analise isso. Será que já não passou ainda já há muito tempo da hora de esquecer isso passado? Pensamentos errados, mágoas, brigas. Fazer como José, o Senhor me fez esquecer do meu sofrimento. E agora o Senhor me faz prosperar. Um novo tempo. Tempo de vitórias, de glórias, de restauração, de uma mentalidade renovada. Às vezes até para muita coisa, sua mente ainda estava toda bagunçada. Você estava na cegueira ainda, achando que ainda aqueles seus falsos argumentos, como diz na palavra, né, os falsos argumentos que a pessoa ela vai se convencendo e vai aceitando, e o diabo vai dando as dicas, ela vai acreditando nas mentiras do mal, e aquilo foi se tornando a sua verdade. Mas você tem recebido a palavra que liberta, que é a luz, que nos abre para possibilidades, como nós vemos aqui Jeremias. Tudo parecia perdido, mas ele creu. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Não.
Então, que decisões que você toma neste momento, no seu relacionamento com Deus? Será que vai continuar apresentando dificuldades? Ah, não, que eu não gosto disso. Ah, porque eu tenho mágoa disso. Ah, porque o que me fizeram. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Vai continuar apresentando as justificativas para não trabalhar, para não investir no seu relacionamento, no seu casamento? Fala com o Senhor. Tira todas essas desculpas e coloque força. Coloque força, coloque foco. Ao cheiro das águas. Chuva. Chuva é bênção. Chuva é bênção. Então nós cremos sempre no melhor. A palavra diz que nós somos anunciadores de boas novas. Então nós nunca ficamos com o pessimismo, nós nunca ficamos com as sentenças malignas, nós ficamos com a palavra. E a palavra nós lemos aqui, o Senhor Jesus dizendo: não tenham medo, não tenham medo. Não tem razão para estar abatido, para estar chateado, porque voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Então creia, creia na palavra, creia que o Senhor já está fazendo, que nós estamos sendo esticados, que nada acabou, pelo contrário, é uma porta, a pedra está sendo tirada para que nós venhamos a ver um novo tempo, viver uma nova era, plantar na vida dos nossos descendentes. Então creia, creia, creia na palavra, creia que você é um anunciador de boas novas. Nós somos anunciadores de boas novas, boas notícias. Novamente, nós adoraremos ao Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Creia nisso. Creia em mudanças radicais na sua vida, mudanças radicais nos seus resultados. Não fique em dúvida, não ache estranho, não fique como Jeremias, que parecia que não fazia sentido, mas que você faça e confia e invista em tudo que você tem que fazer, tudo que o Deus tem colocado no seu coração. Acredite, faça, agrida um pouco mais, creia mais. Não há nada difícil demais para Deus. O povo de Deus cresce. Quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. Quanto mais o faraó oprimia o povo de Deus, mais eles se multiplicavam. Então não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. A palavra o tempo todo nos diz: não tenha medo, não tenha medo. Quanto mais somos oprimidos, mais nós crescemos, porque mais forte nós ficamos, mais agressivos nós ficamos, mais resilientes nós ficamos. Então creia, tudo vem para o nosso bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo coopera em seu favor. Se você teme a Deus, tudo coopera em seu favor. Tudo coopera em seu favor. Creia nisso. Não se deixe levar por notícias, porque é assim que o diabo trabalha. O Senhor disse: vamos para o outro lado. E veio a tempestade, e eles temeram. E Pedro disse: se é o Senhor, me manda ir até o Senhor. Então venha, Pedro. E ele foi, mas veio o vento, veio a distração. O diabo vem para distrair. O diabo é bom nas distrações, mas ele não tem força contra o justo. É como Balaão e Balaque. Balaque queria que o povo fosse amaldiçoado. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo. E o próprio Deus disse a ele: não vá, não vai perder seu tempo, porque esse é um povo abençoado. É um povo abençoado. É um povo separado, um povo que não se considera qualquer nação, um povo que se levanta como uma leoa, como um leão, confiante, que não descansa até beber o sangue das suas vítimas.
Então levanta, Senhor. Levanta o seu povo, meu Pai. Que cada um aqui entenda isso e se posicione com essa autoridade como um leão. Que se levante na fé, que não olhe para as circunstâncias. Que creia nisso, creia na palavra. Não tem como alguém amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus. Se você está na direção certa, se você está no caminho certo, pode vir palavras, profecias, ameaças, nada vai atingir você. Creia nisso. Mas para isso nós temos que estar bem posicionados. Para isso nós temos que estar no caminho certo. Para isso nós temos que ser justos, não perfeitos, mas de um coração sincero. Deus não espera a perfeição da nossa parte. Ele espera corações sinceros. Então, por mais que pessoas, circunstâncias tentam nos afrontar, nos afligir, nós sairemos muito mais fortes, porque nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus incomparável, um Deus grande e temível. Um Deus grande e temível. Então creia nessa mensagem. Creia que nós viveremos até o final deste ano o melhor tempo das nossas vidas até então. O melhor resultado das nossas vidas, com esperança, com otimismo, com vitórias, com poder nas nossas vidas. Poder de conquistar, poder de abrir novos ares, novos lugares, ideias, planos, projetos, coisas sendo desbravadas, porque você acredita na palavra, você acredita no Senhor. Se Deus colocou no seu coração, vai acontecer. Se Deus colocou no seu coração, vai acontecer. Então creia, não deixe esmorecer, não deixa chateação, nada. Fique com a palavra. Creia, trabalhe, coloca força, trabalha na mudança da sua mentalidade, coloca força nessa restauração, coloca força na mudança dessa situação. Não fica olhando, mas parece que está tudo perdido, mas de novo isso. Não, continue insistindo. São processos que nós temos que passar. Davi passou processos, Moisés passou processos, José passou processos, Daniel passou processos. Todos foram grandes homens vencedores, porque passaram pelos processos. Jacó atravessou muitos processos, foi um grande homem, mas se ele não tivesse aberto o coração, ele teria morrido enganador. Então creia, o Senhor tem sempre um novo tempo para nós, um tempo de glória da segunda casa, um novo tempo para as nossas vidas, uma colheita poderosa para os nossos descendentes, porque nós estamos plantando aqui, nós estamos plantando a coisa certa, para que os nossos filhos e netos venham colher um tempo de vitória, de bênção sobre as nossas vidas. Então creia, declare isso, declare na sua casa, declare para a sua família, faça a sua parte, declare em prol do seu cônjuge, em prol da sua empresa, em prol dos seus filhos, em prol da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Tome decisões, e uma delas que seja de não sair mais palavras negativas da sua boca, pessimistas, críticas, amaldiçoando a sua vida, amaldiçoando a sua casa, os seus resultados. Que só saiam palavras poderosas da sua boca. Então creia nisso. Meu Deus querido, nós tomamos posse, Senhor, dessa palavra, ao cheiro das águas, meu Pai, água de bênção, água de renovo, água, meu Pai, de transformação, de primavera, de flores, de prosperidade, Senhor, de tempos poderosos. Nós cremos, meu Pai, que em todo o tempo o Senhor continua nos dando graça, força, poder, ousadia, vitórias. Nós cremos no Senhor, meu Pai, nós ficamos com a sua palavra, nós não ficamos com as notícias, Senhor. Nós cremos que a terra, novamente, nessa terra serão feitos negócios, haverá prosperidade, pessoas morarão, vinhas, campos serão tratados, vendidos e comprados, haverá prosperidade na vida do seu povo. É isso que nós cremos, meu Pai. Tempos de glória, tempos de poder, nós não cremos diferente, nós não aceitamos diferente, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos traz esse renovo,
a energia, a força, a alegria, Senhor. Nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, e assim será, meu Pai, porque nós não vamos nos distrair, nós manteremos o nosso foco, o nosso olhar no Senhor, nós vamos manter a nossa fidelidade, a nossa integridade, e quando nós não falhamos com o Senhor não vai nos deixar, meu Pai. Então eu te peço, ajuda cada um, levanta, meu Pai, fortalece cada um de nós, abençoa o seu povo em nome do Senhor Jesus. É o que nós te agradecemos, meu Pai, já concordamos pelas vitórias, testemunhos, bênçãos, sonhos realizados, transformações, a glória da segunda casa, aquilo que parecia humilhado, será exaltado em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, amém e amém.